E aí, meu povo, vocês estão bem? Bem-vindos a mais um devocional do Diaconato dos Adolas. E hoje eu vou trazer a palavra para vocês. Eu trouxe uma palavra muito interessante e muito importante para edificar a vida de vocês. E fica ligado para tu não perder nada, hein? Então, curvem suas cabeças, fechem seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra que o Senhor me ajudou a preparar para trazer aqui para eles, Pai. Eu oro para que essa mensagem caia no coração deles como uma semente, um solo fértil, Pai. E que tudo corra bem, meu Pai, enquanto eles estiverem vendo esse vídeo, que eles possam entender e realmente receber essa mensagem, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, a passagem que eu utilizei de base para esse tema, que é Vivendo do Jeito Certo, consta lá em Efésios, capítulo 5, do versículo 1 até o 17. Vamos ler. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disso, jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas essas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E agora, pulando lá para o versículo 15, fala: Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não haja como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Bom, aqui Paulo ele foi bem direto e incisivo com os efésios em relação à maneira como eles deviam viver. Isso serve muito para os nossos dias também. E bom, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar dessa passagem aqui é: abandone o modo antigo de viver. Ah, mas qual é o modo antigo de viver? É tudo aquilo que você fazia antes de aceitar Cristo. É tudo aquilo que é da vontade da sua carne, que são as chamadas obras da carne. Isso você deve abandonar, você deve deixar para trás. E é como Paulo fala aqui nos versículos 3 e 4. Que a imoralidade sexual, indecência ou cobiça não seja nem mesmo motivo de conversa entre vocês, e que da boca de vocês não saiam palavras sujas ou indecentes, pois essas coisas não os convém fazer. E da boca de vocês devem sair palavras que agradam a Deus, palavras de agradecimento a Deus. Bom, continuando nos versículos 5 e 6, Paulo os adverte para que as pessoas que são imorais, indecentes ou cobiçosas não receberão uma parte no reino de Cristo e de Deus. E Paulo os adverte também para que os efésios eles não venham a cair em conversas tolas. Conversas essas que fazem com que os que não obedecem a Deus sofram o castigo dele. E para finalizar este ponto, eu gostaria de retomar um pouco do que diz lá nos versículos 7 e 8. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. E é como diz certa passagem, que as coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Então, abandone o modo antigo de viver, deixe para trás tudo aquilo que não agrada a Deus e vivam do jeito certo. O segundo ponto que eu gostaria de destacar nessa passagem é vivendo na luz. E eu gostaria de retomar um pouco do que fala no final do versículo 8 e do versículo 9. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Bom, e aí, para você viver como uma pessoa que pertence à luz, você precisa saber quais coisas que pertencem à luz. E isso você descobre lendo a palavra, meditando nela e renovando a sua mente com ela a cada dia. E bom, para desenvolver mais esse último ponto,
eu gostaria de trazer novamente a advertência que Paulo fala nos versículos 15 a 17, que ele fala sobre nós prestarmos atenção na maneira que estamos vivendo, fala também para nós aproveitarmos todas as oportunidades que nós temos para demonstrar para as pessoas quem Cristo é, que Ele é a luz, e sobre nós também não vivermos como as pessoas sem juízo. E finalizando o devocional, eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Viver do jeito certo consiste em você agir, pensar e falar da maneira certa. Agir, você deve agir baseado na palavra de Deus, agir como Cristo agiria. Falar, você deve falar coisas boas, falar como Cristo falaria, falar de acordo com a vontade de Deus. E pensar, nós devemos pensar nas coisas certas, pois a Bíblia ela fala que tudo aquilo que é louvável, que é agradável, que é de boa índole, que habite em nossa mente. E outro ponto importante também é que nós devemos sempre colocar a vontade de Deus acima da nossa vontade. Quando Jesus estava no Getsêmani, ele orou pedindo para que Deus afastasse o sofrimento dele. Mas Jesus também orou dizendo que não fosse feita a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. Bom, essa era a palavra que eu tinha no meu coração para entregar para vocês. Fiquem com ela, meditem nela e sejam abençoados. E neste momento eu gostaria que vocês curvassem suas cabeças e fechassem seus olhos para a gente orar. Pai, muito obrigado por este tempo aqui que podemos ter, meu Pai. Obrigado por esta palavra, por realmente tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor fará. E eu oro para que, mais uma vez, essa palavra caia no coração das pessoas e que elas venham entender e meditar nela, Pai. E que elas sejam abençoadas por esta palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém.